A verdade é que, de uma certa forma, o mercado vai aposentando você, porque os seus contatos começam a se aposentar também, né? Os contatos ficam mais jovens e é natural que os jovens procurem os sócios mais jovens. Eu recebi uma casa muito bem organizada, um escritório muito bem administrado, e é isso que eu espero passar aí para as pessoas que estão vindo. Nós nunca tivemos um contrato questionado em juízo. Será que a gente está fazendo tudo tão certo assim que nunca não fomos a juízo ainda em nenhum deles? Para mim, que sou um cara de contencioso, sempre acho que o contrato de M&A que dá certo é aquele que dá contencioso, é aquele que vira uma arbitragem ou vira um conflito. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, um episódio especialíssimo, porque nós estamos celebrando os 50 anos de Tozini Freire aqui no novo escritório do Tozini. E eu tenho a alegria de receber o seu fundador, José Luiz de Sales Freire, que eu vou passar a chamar agora de Zé, e o Fernando Seré, que é o seu CEO. Gente, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de fazer esse podcast, esse episódio tão especial, e parabéns pelos 50 anos. Obrigado você, é um prazer tê-lo aqui no escritório. Muito obrigado, já estive com você, foi um papo muito legal, e agora a gente vai fazer o papo em dois, contando um pouco da história do Tozini e também um pouco da sua trajetória, né, Zé? Como ela se cruza com o Tozini. Antes da gente começar e dar a nossa pergunta clássica de planejamento de carreira, agradecer ao nosso patrocinador Alopt, que é a ferramenta de inteligência artificial que está aqui para ajudar você a fazer o que é preciso, a divulgar de forma estratégica. Então são várias as funcionalidades, acessa o link, usa o código DR10 e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela. A gente sempre começa no nosso podcast, no Direito de Resposta, com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira, mas não sou eu quem fará a pergunta, Serek fará a pergunta diretamente para o Zé. Nós fizemos um evento aqui no escritório e eu fiz uma pergunta parecida para o José Luiz. Ele estava falando para todos os advogados do escritório. E era um pouco o que ele pensava quando ele fundou o escritório e o que ele tinha na cabeça. E a resposta dele foi muito, muito direta. Sobreviver. Eu achei ótima a resposta. Zé, fala um pouquinho dessa história da fundação, mas um pouco do teu início de carreira. E por que fundar um escritório? Vou começar acho que essa questão de planejamento tem dois ângulos. O ângulo individual da pessoa e o ângulo da sociedade da qual ele é sócio, né? Do ponto de vista individual, é óbvio que a escolha da profissão, etc., aqui no Brasil a gente tem que tomar essa decisão muito cedo e é guiado por vários fatores. A minha família é de advogados, então era natural a escolha da carreira jurídica e foi isso que aconteceu. A partir daí, a partir do momento que você está na faculdade, que se abre um outro mundo, então você começa com algumas outras ideias e começa a planejar. E no meu caso, o planejamento conduziu a que, terminada a faculdade, eu fosse fazer o SEAG, era um misto de SEAG e pós-graduação da GV, para suprir falhas de currículo da Faculdade de Direito. Terminado isso, eu fui para Nova York para fazer um mestrado fora, também nesse sentido de que eu já estava pensando mais em globalização, e aí da Nova York parecia uma coisa natural de se fazer dentro desse planejamento. Mas eu já vi muitas pessoas pessoas capazes, pessoas espetaculares que fizeram um planejamento errado da sua carreira do ponto de vista individual e sofreram com isso. Então, o que eu sugiro a todos é tenham cuidado, né, mas planejem a carreira, porque isso é super importante. Do ponto de vista da sociedade, nós sempre planejamos. O planejamento e a estratégia foi sempre um ponto fundamental. Na gestão de escritórios, existe uma teoria que é a teoria da McKinsey de gestão, que é conhecida como 7S, e entre os elementos de gestão dos 7S listados pela McKinsey, a estratégia é o número 1. Então, dentro do planejamento
do escritório, a questão era treinar os sócios que se interessassem mais pela questão da gestão, treinar as lideranças do escritório na questão de gestão, e foi isso que nós fizemos o tempo todo. E realmente, algumas pessoas falam, bom, mas vocês tiveram sorte. Aí eu volto para Harvard e falo, bom, existe uma definição famosa de Harvard que diz que a sorte ocorre quando o planejamento, a estratégia se encontra com as oportunidades. E foi isso que nós tentamos fazer. Que legal, que história bacana. E também os ensinamentos sobre o planejamento, seja na pessoa física, seja em relação à instituição, né? E eu compactuo e concordo 100% com a tua visão em relação à sorte. Sorte por si só não existe, né? Zé, me chama muito a atenção na sua fala a decisão de seguir com o SEAG e depois com o mestrado, por entender que a faculdade de Direito ela não te entregava a integralidade do conhecimento que você precisava. E aí você optou por fazer um mestrado e lá na década de 70, né, quando era absolutamente incomum para advogados brasileiros. Ao passo que o SEREC optou por fazer um mestrado, né, que é mais técnico, mais direcionado. Primeiro, eu queria te ouvir dessa experiência. Por que você decidiu fazer um LLM? Como é que foi a vivência, né, dessa jornada? E o que te agregou depois na volta para o Brasil? E aí eu queria que vocês fizessem justamente esse comparativo, né? Tem um jeito certo? Tem que estudar fora? Tem que estudar no Brasil? Depende da área? É mestrado? É doutorado? O que funciona melhor? Então, se vocês puderem contar um pouquinho, vai ser ótimo. Então, eu acho que a ideia de fazer um mestrado fora, primeiro veio um pouco em decorrência de uma viagem que eu fiz, ainda com 19 anos de idade, acabou sendo uma viagem de volta ao mundo. Eu acho que eu tive uma visão inicial do que poderia ser a globalização e de que ela ocorreria de uma forma ou de outra, dependendo do tempo. Também eu trabalhava no escritório que um dos sócios, o Dr. Egberto Lacerda Teixeira, foi um dos pioneiros em fazer um LLM no exterior, naquela época em Michigan, em 1943. Então também isso me estimulou de que esse poderia ser um caminho interessante para a criação de mais contatos no exterior. Mais do que a parte técnica, eu acho que a parte de contatos é que estava contando para mim naquela ocasião, tanto que se eu tivesse sido admitido em Harvard versus NYU, eu teria sempre escolhido NYU pelo fato de estar em Nova York, um centro jurídico, e em seguida ao mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório que à época era o 10º escritório maior nos Estados Unidos, com 100 advogados, e isso também foi em decorrência desse mestrado lá. Então, tudo isso trabalhou quando eu voltei para utilizar essa rede de contatos que eu pude formar naquela época em prol do desenvolvimento do escritório. É super interessante, e essa sua visão de globalização, né, que de fato ocorreu. Antes de eu passar a bola para o SEREC, o quão importante foi essa vivência no LLM, essa multiculturalidade, esses contatos, para você estruturar o Tozini? Eu acho, Renato, que naquela época nós tivemos a percepção de que a forma de chegar ao cliente estava mudando. Na época do Milagre Brasileiro dos anos 60, o cliente batia na porta dos escritórios locais. Com esse início de globalização, etc., na verdade, a concorrência entre os escritórios locais, nós acho que fomos pioneiros em perceber isso e falar, nós temos que sair para o exterior e pegar o cliente antes de que ele chegue no Brasil. Porque se ele chegar no Brasil, provavelmente ele vai consultar escritórios que já estavam estabelecidos há mais tempo, pela rede de contatos desses escritórios. Então, nós utilizamos esses contatos iniciais e começamos a criar outros, sempre na filosofia de vamos começar a conversar com o potencial cliente enquanto ele ainda está no exterior. Que interessante. De fato, o senhor foi um precursor, né? Para ter essa visão primeiro da globalização e depois de ir buscar lá fora o cliente, não esperar chegar aqui. A gente vai falar do Tozini, mas certamente foi das bolas propulsoras para o escritório virar o que é hoje. Será que você, ao contrário, acabou seguindo um caminho mais técnico do mestrado, talvez até pela sua área de atuação?
O quanto que o mestrado te agregou na tua jornada aqui dentro, como técnico, como líder da área, mas também, eventualmente, na gestão do escritório? O mestrado foi muito importante do ponto de vista técnico. Eu fiz mestrado em Direito Civil. Essa sempre foi minha área de concentração, apesar de ter entrado no escritório como sênior da área tributária, que é uma outra área que eu sempre gostei. Mas ele não me deu elementos para o que veio depois, em termos de estruturação de carreira, em termos de gestão. Acho que eu acabei tendo muitas oportunidades dentro do escritório de exercer isso que o Zé comentou. O escritório me mandou para Dallas, eu depois fiz treinamento em Harvard, eu fiz treinamento em Stanford, e essa visão do Zé são dois mantras que eu ouvi desde o início do escritório. O primeiro deles é que tanto Silas quanto o Zé tinham um foco único, eles não tinham outros negócios, eles não tinham fazenda, eles não tinham... Era o escritório, esse era o negócio e a atividade única deles. Então, muito foco nessa questão. E a segunda é a questão de administração, gestão e estratégia do escritório. Então, ir buscar contatos fora do Brasil, ter uma rede de contatos, acabou sendo fundamental, não só do ponto de vista de desenvolvimento de uma carteira de clientes pessoal, mas também do ponto de vista de beber, de experiências que aconteciam lá fora em termos de gestão. E eu gosto de fazer essa pergunta quando a gente está com dois, um ex-gestor, um atual gestor do escritório, um fundador, para mostrar que existem vários caminhos de carreiras possíveis e que vão desaguar no mesmo lugar, né? Vocês dois geriram o escritório, gerem e gerir o escritório. Então, é possível esse caminho, né? E aí, obviamente, que cada área vai acabar seguindo um caminho mais técnico, menos técnico, mas eu gosto da visão também do LLM, isso eu ouço muito, o contato, né? Então, muito interessante essa visão de vocês. E aí, Zé, falando um pouco da história do escritório, eu queria que a gente rebobinasse um pouco a fita e voltasse lá em 1976. Como e quando surgiu a ideia de montar o Tozini Freire? Conta um pouquinho desses bastidores e a pergunta que não quer calar. Em algum momento, você imaginava que o escritório teria o porte e o renome que tem hoje? A história é longa, né? Mas eu acho que na minha volta dos Estados Unidos, um pouco pensando na estratégia individual, eu acho que eu tinha 3 opções. Trabalhar em empresa, trabalhar num escritório existente ou participar da criação de um novo escritório. Talvez as 2 primeiras fossem mais fáceis, a terceira era mais difícil, mas foi a decisão que eu tomei. E, naquela ocasião, eu acho que a capacidade técnica era uma condição necessária e a gente achava que tinha as condições necessárias do ponto de vista técnico para competir no mercado. Mas, a partir daí, acho que havia muito espaço para outras coisas, para melhorar a capacidade de atendimento do escritório, velocidade, maneira de atender e ter uma excelência de atendimento que talvez fosse uma coisa mais nova no mercado, essa percepção de temos que melhorar o atendimento. Havia espaço para, diante do progresso da técnica, etc., começar a utilizar. Hoje nós estamos falando de IA, mas havia coisas novas no mercado, no dia a dia. Então, utilizar essas ferramentas, havia espaço para fazer isso. Eu, por exemplo, acho que fui um dos primeiros advogados caixeiros viajantes que eu conheci, à medida que a internet permitiu que já se praticasse em longa distância, que eu pudesse viajar e o cliente achasse até que eu estava no escritório trabalhando, porque eu estava em contato permanente com o cliente. Então, utilizar essas novas tecnologias, havia espaço. Havia uma série de coisas que esse approach de vamos pegar o cliente antes de chegar, tudo indicava para nós que havia espaço. Acho que nós entendemos certas coisas à época, por exemplo, que o cliente do mercado financeiro, mercado de capitais,
também era importante, porque os grandes escritórios da época tinham muitas empresas grandes, industriais, como clientes. E nós fomos para o nicho do mercado de capitais financeiro. No processo de privatização, participamos também com muita estratégia, com muito planejamento antes da privatização ocorrer, e pudemos fazer a primeira privatização, que era da Uzi Minas, e a partir daí fomos para frente em várias outras privatizações. Tudo isso indicava que havia espaço, e havia espaço para se tornar um escritório full service, e a privatização teve grande contribuição nisso daí, porque exigia para a due diligence um número de advogados grande de áreas, de várias áreas. Então, tudo isso mostrava que havia espaço para o que a gente chamava New Kids on the Block. E o New Kids acho que performou, e graças a Deus é o que é hoje o escritório. Super interessante, me chama muito a atenção. No começo da tua fala, você falou sobre o que é sorte, né, que é o encontro da competência com oportunidade. E tá aí, então vocês tiveram muita sorte, porque várias vezes você encontrou competência com oportunidade, você via a oportunidade, né? E vocês aproveitaram e cresceram. Mas se você pegasse lá no dia 1, montou o escritório lá com o Silas, você imaginava que vocês estariam aqui hoje? A gente mirava uma coisa maior, né? O quanto maior, o quanto diversificado. É óbvio que você não tem essa percepção integral. Mas à medida que você vai percorrendo o caminho, você acha que pode chegar no caminho maior, no caminho mais alto, algum dia. Muito interessante. A gente está comemorando 50 anos do escritório, né? O escritório não chegou aqui à toa, a gente vem falando muito de competência e de oportunidade. Agora, Serec, você como o atual managing partner do escritório, que trouxe o escritório até aqui, não vai levar o escritório adiante. O que vai levar o escritório adiante? Que desafios que se avizinham? Eu vou voltar um pouquinho atrás para falar um pouco dessa questão de estratégia. Eu, quando falei que tive muitas oportunidades no escritório, eu fui muito feliz de entrar no escritório no momento de crescimento. O escritório estava se organizando de uma forma mais empresarial. Eu participei das discussões da criação do primeiro plano de carreiras, a gente contratar o primeiro diretor de recursos humanos, logo em seguida a gente contratar o nosso diretor de tecnologia, depois marketing, a parte de administração, finanças do escritório. Então, essa estruturação acabou sendo fundamental, e fundamental, inclusive, para a passagem de bastão, da primeira para a segunda geração. Obviamente que o sócio administrador, o comitê executivo, eles têm um papel muito importante dentro do escritório, do ponto de vista de tom, ritmo, mas, no final das contas, essa estrutura é que permite a gente fazer tudo isso e também atender cliente e também atender todas as outras demandas. Acho que o escritório que eu recebi foi muito bem estruturado, e o escritório que eu espero deixar para os novos sócios, também um escritório muito bem estruturado. Acho que é fundamental cultura, no final das contas. Tem uma coisa que é engraçada quando você passa, pelo menos foi a nossa experiência da passagem da primeira geração para a segunda geração, que os sócios tinham uma visão de que muita coisa precisava ser mudada. Então, nós ficamos discutindo quase uma refundação do escritório, e ainda com o Zé aqui, vamos falar de governança, vamos falar de forma de remuneração. Então, a gente discutiu tudo. Discutimos tudo para mudar muito pouco, porque a cultura sempre foi muito forte, os valores que os sócios deixaram, os sócios fundadores deixaram, Silas e Zé, foram muito fortes, e, no final das contas, os caminhos que a gente resolveu seguir são muito parecidos, porque todos eles baseados nesses valores e nesses fundamentos. Então, acho que é isso. Acho que tem uma coisa, Fernando, que é importante falar. Eu sempre digo que eu acho que há 4 grandes pilares que sustentam uma sociedade de advogados de sucesso
responsável. O primeiro pilar que nós começamos a criar desde cedo, é regras claras, escritas, de admissão, remuneração, aposentadoria de sócios. Enfim, colocar no papel. Eu acho que isso nós somos pioneiros com relação a escritórios que já existiam à época, etc., que, na verdade, desde que nós começamos a colocar no papel essas regras, começaram a seguir. Eu acho que isso é importante, que mais ou menos o mercado adotou um padrão que surgiu desse pioneirismo nosso, com relação a como estruturar a sociedade. O segundo pilar, eu acho que o sócio tem que se sentir representado nos órgãos de administração e de gestão da sociedade. Então, isso é super importante. O terceiro pilar é o respeito maior das regras éticas da profissão. Isso é um pilar importantíssimo. E o quarto pilar é o envolvimento na comunidade. Trabalhos pro bono, ter uma diversidade, isso também é fundamental no caminhar da sociedade. Não, sem dúvida. E eu acho que vocês trazem pontos muito importantes do que foi o escritório, do que ele é e para onde ele segue. E quando a gente fala para onde ele segue, vocês fizeram 2 movimentos que me chamaram a atenção. E do mercado, naturalmente. Eu queria entender a estratégia por detrás. Primeiro, vocês mudaram de sede. Vocês saíram da Borges de Lagoa e vieram aqui para Faria Lima. Segundo, vocês trouxeram o Carlos Melo, que é um sócio bastante relevante no mercado, talvez um dos principais, se não o principal nome de M&A. O que está por trás dessa estratégia? O escritório sempre foi um escritório de corporate, um escritório transacional. Todas as outras áreas foram construídas a partir disso. A experiência de José Luiz e de Silas sempre foi nessa área transacional. Então, a gente entendeu que a gente precisava reforçar o time e foi uma oportunidade fantástica trazer o Carlos Melo para cá. Não foi difícil convencê-lo, porque ele via, no final das contas, condições no escritório muito propícias a gente se desenvolver ainda mais no transacional em função das fortalezas que o escritório tinha. E, como eu disse, no final das contas, foi o transacional que permitiu a fundação da área contenciosa, da área trabalhista, da área tributária, da área de compliance, da área de antitrust. Então, ter um transacional forte era fundamental para a gente. A gente foi muito feliz na nossa sede na Borges de Lagoa. Tenho saudades do nosso prédio único, super espaço que a gente tinha para eventos. Mas era o momento da gente vir para mais próximo dos clientes e ainda reforçar mais essa marca do transacional. Essa localização é importante do ponto de vista não só do transacional, das outras áreas também. A gente está muito perto de mercado financeiro, de clientes importantes, bancos de investimento, boutiques de M&A. Então, vir para cá também era importante do ponto de vista da condução dos negócios, importante como mensagem, como você disse. E eu achei super interessante, quando eu vi esses movimentos, lembrando do DNA do escritório, que é um DNA corporate, eu achei que as duas foram muito acertadas, além de outros sócios que vocês trouxeram e outros movimentos que vocês têm feito aqui. Quando a gente fala de gestão de escritório, hoje a gente fala de uma complexidade enorme. A gente está falando de finanças, de pessoas, de cultura, que vocês vêm falando bastante, de estratégia, de propósito, marketing, BD, tecnologia, inovação, eficiência. É uma gama enorme, né, e que você hoje, como CEO, tem enfrentado. Na época do Zé, né, o Zé comentou lá atrás o que era importante, a gente precisava ter um técnico, né, e foi crescendo a necessidade da gestão. Eu queria que vocês fizessem um comparativo, né, porque nesses 50 anos, e falando das gestões que vocês tiveram, muita coisa mudou, eu citei aqui na gestão, mas mudou na sociedade, mudou no mercado. Eu queria que vocês fizessem um bate-bola e contassem um pouquinho de como é que foi a experiência de cada um, o que mudou na época que o Zé geriu o escritório, na época e que você ainda gere o escritório. Eu vou começar e te falar, porque eu tenho uma visão assim, parece que o mundo é mais complexo hoje, e não acho que seja. Eu acho que a gente tem mais ferramentas, inclusive, do que o Zé e o Silas tiveram lá atrás. E se não fosse toda a estrutura criada, a gente também não tinha muito como se mexer em termos de todas essas estruturas.
A gente foi criando, e o Zé dá exemplo em relação a isso, a gente foi benchmark na área de tecnologia. Nós estamos falando de década de 90, quando a gente trouxe um diretor de tecnologia para cá, porque a gente achava importante para a realização dos negócios, para a administração do escritório. Então, toda essa base criada lá atrás é que permite hoje a gente navegar em toda essa complexidade das coisas, multitarefas, no final das contas, como a gente tem que ser, todo mundo tem que ser, mas eu acho que os precursores aí tiveram que caminhar muito mais e trazer toda essa base para a gente poder construir em cima. Eu acho que, eu concordo que hoje eu acho que é mais fácil do que lá atrás, porque hoje a base já está estabelecida, né? Eu acho que nós tivemos um trabalho, na verdade, de convencimento até dos advogados, da sociedade, de que os investimentos em áreas administrativas, de tecnologia, etc., eram necessários para o long term, né? Porque as pessoas, olhando o mercado, falavam, bom, mas nem toda a concorrência está gastando o que nós estamos gastando para aparelhar o escritório em todas as áreas, né? E isso, acho que, no sucesso do escritório foi fundamental, e o mercado veio para isso, a concorrência também se estruturou, e tudo isso foi muito bom, porque criou-se para os fornecedores potenciais um mercado interessante, um mercado financeiramente interessante para que empresas investissem em programas mais apropriados para o setor jurídico. Hoje, eu acho que, se você falar de software, sempre existe o software do mercado jurídico para sociedades de advogados, coisa que não existia. A gente era os primeiros programas que a gente utilizava eram programas desenvolvidos aqui dentro. E, de repente, hoje você sai no mercado e compra aquilo que nós fizemos aqui dentro inicialmente, né? Essa questão do IA, eu acho que bate aí, é mais um instrumento disponível no mercado, como veio no crescimento de passar de telex, fax, enfim, computador, máquina IBM antes, computador. Tudo isso é uma sequência de progresso do setor e que se torna até interessante as pessoas se especializarem hoje do ponto de vista dos fornecedores. É muito legal ter a visão de vocês, e eu acho que vocês acordaram num ponto que hoje é mais fácil de gerir do que no passado, apesar de tudo que tem acontecido. E o Fernando falou, né? Eu tive bons professores, eu aprendi com os fundadores. Mas como você fez? Porque a faculdade de Direito, você falou lá atrás, ela é incompleta. E especialmente nesse ponto de gestão. A gente não aprende nada na faculdade de Direito e não mudou absolutamente nada nesse aspecto. Como é que você aprendeu a gerir um escritório? Natural, no início, foi, o Zé fez a GV, então ele vai administrar. Esse foi E aí, realmente, dentro dos contatos do exterior, etc., eu comecei a me aprofundar em como eram estruturados os escritórios fora, quais os desafios da gestão. E aí, eu acho que essas deficiências da Faculdade de Direito, elas têm que ser supridas de alguma forma, e esse é um movimento, eu acho que um pouco individual. A pessoa tem que se interessar em realmente suprir essas deficiências. E daí a minha ida ao exterior, depois Fernando e outros sócios, para cursos especialmente na área de gestão, cursos executivos. Isso nos ajudou muito. Chegamos a trazer professores de fora para propiciar à sociedade como um todo o benefício de ouvir dos doutos do exterior regras básicas de gestão e de liderança. Acho que em todo esse processo do escritório, Renato, fica claro que o importante, muito importante, é a liderança. A responsabilidade por tudo isso
cai na liderança e a liderança tem a obrigação de se instruir, de ir atrás dos instrumentos que precisa e de estar sempre em conversa com os sócios, expondo até tudo aquilo que teve a oportunidade de aprender fora do país. Hoje eu acho que já melhorou um pouco isso, mas acho que ainda é muito campo para as faculdades de Direito corrigirem essas deficiências e propiciarem ao recém-formado um número muito maior de informações também sobre gestão do que é hoje apresentado ainda. Não, sem dúvida. E você trouxe uma palavra aqui que vai conectar com a minha próxima pergunta, que é liderança. A liderança ela é muito importante, ela que vai guiar o escritório. O escritório só chegou aqui aos 50 anos porque ele foi bem liderado. Mas vocês precisam ir passando bastão. Então, primeiro o Zé passou para o Serec agora vai passar o bastão. E sucessão é um tema complexo. Queria que você contasse um pouco primeiro de como é que foi essa passagem de bastão e como vocês estão preparando a sucessão. Tem um jeito certo de fazer? Tem uma equação? Como é que funciona? Eu acho que é um tema difícil realmente, mas tem que ser enfrentado visando, vamos dizer, essa perenidade do escritório, né? É um tema que, de certa forma, ele vai e volta, né? Vai ter uma regra de sucessão, não vai ter? Qual é a idade, não tem idade? Enfim, há várias formas de abordar o problema. Eu acho que, no nosso caso, os 3 ou 4 sócios mais antigos do escritório estavam mais ou menos com a mesma idade. Aí nós falamos, não pode aposentar todo mundo junto, que o impacto seria grande para o escritório. Então, o primeiro passo foi planejar, criamos as regras de sucessão, idade mínima, etc., e aí começamos a nos planejar para quem que se aposentava primeiro, quem iria depois, qual era a escala de aposentadoria. E foi o que nós fizemos, e eu acho que isso foi uma maneira inteligente de abordar o problema. Quanto a essa questão, a idade mínima, etc., sempre vai haver espaço para discussão de qual é a idade. A verdade é que, de uma certa forma, o mercado vai aposentando você, porque os seus contatos começam a se aposentar também, né? Os contatos ficam mais jovens e é natural que os jovens procurem os sócios mais jovens. Então, tudo isso faz parte de um contexto que tem duas mãos, o do escritório e dos clientes, nessa questão. Mas eu acho que o processo de sucessão do escritório teve muito sucesso. Pode ser que hoje eu sugerisse isso ou aquilo no processo, mas nada que influenciasse o que aconteceu e o sucesso do que aconteceu. E a sua sucessão é uma sucessão muito importante. Por quê? Porque você é fundador. Lá fora, já não tem mais os fundadores. Aqui, os fundadores das Big Loss praticamente estão todos saindo. Então, talvez tenha sobrado o Quiroga, que se aposenta agora em agosto. Então, assim, dos Big Loss, praticamente os fundadores todos já deixaram suas estruturas. E é difícil fazer sucessão de alguém que tem o nome na placa, né? Então, muito importante entender como é que vocês fizeram. Primeiro para o Fernando. Agora, Fernando, pensando no futuro, como é que vocês estão preparando a sucessão? Eu acho que, olhando para essa lição da nossa primeira sucessão, da passagem do bastão da primeira para a segunda geração. O Zé não mencionou, mas abertamente nós começamos a discutir sucessão. Você tinha 55 anos, 10 anos antes da aposentadoria compulsória. E isso exatamente para fomentar o surgimento de novos líderes, como é que a gente ia se organizar. Todas essas discussões ficam mais fáceis com os fundadores juntos. Tem um artigo que eu acho que o Bertoldi mencionou em relação à aposentadoria do Pinheiro Neto, que tem uma dose muito alta de gentileza, especialmente quando o fundador está passando o bastão para a segunda geração. E definitivamente essa é uma gratidão que todos nós, da segunda, da terceira, de todas as gerações que virão em relação ao escritório, a gente tem que ter.
em relação aos fundadores que criaram essas escritoras que criaram o escritório. Mas a gente está seguro que a gente tem líderes sendo formados e um pouco na linha do que a gente já fazia antes. Gente nova, a gente fez uma renovação no comitê executivo mais recentemente, vinda do próprio Carlos Mello, mas a gente reformulou das 8 posições que a gente tem no comitê executivo, a gente reformulou 4 na última eleição. A gente tem eleição a cada 2 anos no escritório. A gente tem comitês específicos ligados a cada uma dessas diretorias que a gente tem. E aí a gente tem a participação de sócios novos. A ideia não é burocratizar demais a estrutura administrativa do escritório, tanto que a gente tem um número pequeno de pessoas no comitê. Mas essas pessoas começam a ter contato com assuntos que são importantes do ponto de vista de gestão do escritório. Na área de marketing, na área de tecnologia, na área de administração, finanças e também na área de pessoas. Então, essas pessoas estão sendo preparadas para essa sucessão. E eu acho que o que me inspira, no final das contas, é exatamente... eu recebi uma casa muito bem organizada, um escritório muito bem administrado, e é isso que eu espero passar aí para as pessoas que estão vindo. Não, e a sua fala é muito importante. Primeiro, eu acho que a gente tem que, de fato, louvar os fundadores, né, por tudo que eles construíram. Mas a sucessão, ela é, como o próprio Zé falou, ela tem que ser natural, né? Por quê? Porque o mercado mesmo vai expelindo, porque as pessoas elas vão se aposentando nas empresas. Então, é importante você ter essa troca, vamos dizer, de guarda, né, essa troca de liderança. E quando a gente fala de gestão de escritório de advocacia, esse é um dos temas mais complexos. E não é assim, de uma hora para outra. A sucessão, você falou, começou com 55 anos, então foram 10 anos de sucessão. É muito trabalhoso. E tem várias outras coisas. Você citou governança, tem toda a parte de compensation, plano de cargos e salários. E eu vou aproveitar e falar para você, ouvinte, se você não sabe fazer, se você precisa de ajuda para fazer, Sapiro está aqui para te ajudar. Acesse o site sapiro.com.br. E se você quiser aprender a fazer, também tem o braço de educação da Sapiro, a Advice com 2Ds e S.com.br. Nos siga no Instagram, no @advicebr. A gente está com o nosso primeiro curso, inclusive o Serec vai participar, vai palestrar, que é o Ed One, que é o nosso curso mais exclusivo. As vagas já estão encerradas, mas fica atenta para as próximas edições. Gente, um outro tema de gestão, e que eu sei que vocês nadam bem, é IA, né? Que a gente está falando aqui de tecnologia, de inovação. O quanto vocês acham que a IA vai impactar o mercado jurídico, especialmente os escritórios de advocacia, e como é que vocês estão lidando com esse tema? Vai mudar bastante, já está mudando bastante. Acho que todos os escritórios, pelo menos os brasileiros, talvez os americanos, ingleses e outros estejam um pouco mais à frente da gente em relação a isso, mas não estão muito mais à frente, porque eu acho que as experiências que eles estão tendo são iguais às nossas. Aquela outra questão que você trouxe em termos de a complexidade da administração do escritório, com tantos temas e tantas coisas, acho que o grande problema aqui é escolher o quê? Você vai embarcar num fornecedor, você vai embarcar em outro. A gente não está nesse momento de ter um fornecedor exclusivo de inteligência artificial. Então, a gente tem usado muitas experiências, Harvey, Copilot e inúmeras outras, Gemini, Llama da Meta. Tudo isso a gente tem experimentado e, eventualmente, os sistemas eles não vão funcionar para todas as áreas. Então, você tem que acoplar outros sistemas em função das especialidades que você tem em termos de mercado. Você vai ter desafios do ponto de vista de formação de pessoas. A gente começa a ver escritórios contratando menos estagiários, porque os espaços, em tese, poderão ficar menores. Eu tenho uma visão mais otimista em relação a isso. Acho que as tarefas mudam, da mesma forma que a diferença de como o Zé foi treinado e eu fui treinado como advogado não é tão grande. Mas se eu for olhar hoje como eu fui treinado, como minha filha, que é advogada, foi treinada, a diferença é bastante grande. Vamos falar do contencioso. Você não tem hoje mais processo físico, você tem processos todos eletrônicos.
Então, você não tem mais acompanhamento no fórum. Fazer a carga e assinar. Exatamente, o andamento do processo, tudo isso é absolutamente automático. Então, você muda a forma de como você vai treinar as pessoas e muda funções para esse treinamento, mas é um desafio importante. E eu acho que é uma ferramenta, a inteligência artificial é uma ferramenta que vai mudar a vida toda da gente, não é só profissional. A gente já sente isso nas nossas casas, eventualmente no nosso lazer, isso vai expandir e como outras ferramentas a gente vai utilizar de uma forma bacana. Não vejo isso como um risco para a profissão. Eu compactuo, antes de eu passar para o Zé falar, primeiro vou dar também a oportunidade para você conhecer a Lopt, que é o nosso patrocinador, para você conhecer essa ferramenta, e você também acessa o link agora. Jurisprudência curada pela própria Lopt, por tribunal, por juiz, portanto, com zero chance de alucinação, contratos, prompts, petições, tudo que você precisa para focar na advocacia estratégica. Então não perca tempo, acabando o episódio, acessa o link, usa o código DR10 para ter uma condição especialíssima, R$14,90 no primeiro mês, R$149,90 nos demais meses e com 10% de desconto com o nosso código. E você pode cancelar a qualquer momento, apesar que eu acho que você vai querer renovar. Então acessa, mas depois que acabar o episódio. Zé, queria também ouvir um pouquinho da tua opinião. Você que vivenciou várias ondas, né, várias mudanças, provavelmente naquela época também devia ter, a advocacia vai acabar, isso vai impactar. Como é que você enxerga? Então, desse desafio eu escapei, né? Mas eu me lembro, em 2017, eu fiz um curso lá na Singularity, na Califórnia. A verdade é que a inteligência artificial já existia naquela época, e já se discutiam vários problemas ligados à sua utilização, mas era ainda um clube fechado naquela ocasião, né? Acho que a grande diferença agora é que isso se abriu ao público e qualquer um pode utilizar o instrumento. Eu acho que, como eu disse, é mais um desenvolvimento da tecnologia depois de tantos que nós já tivemos. A descoberta, ou vamos dizer, a montagem da internet foi uma coisa fantástica e que tem impactos imensos, não só profissionais, como pessoais, sociais, etc. Eu acho que as pessoas não podem adotar uma posição defensiva. Eu acho que é um erro a posição defensiva ou aquele tipo de coisa. No final, eu controlo a tecnologia e, no final, é a minha palavra. Há tantos problemas aí no meio que essa posição simplista também acho que deve ser criticada. Então, acho que recomendo calma, prudência e aprendendo com o instrumento à medida que for sendo utilizado, e eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, os impactos são grandes, não só na vida profissional, mas como pessoal, e há todo esse impacto de emprego, acho que um dos problemas mais difíceis aí é como precificar, né? Porque isso muda bastante, né? A fórmula de precificação que o mercado vinha usando até aqui, e acho que esse é um aspecto fundamental e difícil. Eu compactuo com a tua visão. E com a do Fernando também, né? Você falou, olha, a advocacia ela vai mudar. Fato, não vai acabar. E a tecnologia, né, e ela depende hoje muito mais da gente fornecer as informações do que o contrário. Agora, concordo com você. Se a gente lutar contra ela, a gente vai perder. Então a gente tem que usar ela a nosso favor, não como bengala, mas a nosso favor. E temos que tomar cuidado com esses pontos. Precificação, treinamento, né? E eu não digo treinamento da IA, eu digo treinamento técnico. Né? Sigilo, né? Tem vários impactos e vários exemplos que a gente viu já no mercado, né? Quando não tomam a devida cautela ou não tem a devida atenção. Então, é um tema que a gente tem que olhar com cuidado, mas não adianta a gente querer lutar. De qualquer forma, você está um pouco limitado nesse assunto pela autorização do cliente. O cliente te deixa usar a inteligência artificial até que ponto? Eu estou livre? Não estou. O cliente vai me impor regras. Então, você tem que trabalhar para alguns clientes, você pode trabalhar de um jeito, para outros clientes você pode trabalhar de outro jeito, né? Ou tem que trabalhar de outro jeito. E a gente está chegando no ponto que não só os clientes, mas o judiciário exige saber qual é a ferramenta que você usou, né? Então é tudo bastante complexo, né? Daria um episódio inteiro para a gente falar só de IA, né? E eu sei que vocês são muito afeitos a isso, principalmente a parte de tecnologia, vocês foram precursores.
São 50 anos de escritório. Eu queria que vocês trouxessem aqui, na visão de cada um de vocês, quais foram ou qual foi a principal operação que vocês, principalmente pensando nesse DNA corporate do escritório, a principal operação que vocês participaram? Isso é uma pergunta difícil, porque foram tantas, né? Fica difícil até colocar no tempo algumas vezes, né? E interessante também que outro dia, pensando sobre isso, é importante pensar nas que não se concretizaram, mas que foram interessantes também e foram importantes, né? Eu me lembro que eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, numa operação que era para adquirir, eu atuava pelo investidor estrangeiro para adquirir a maior agência de publicidade à época, que era a OMAP, e ficamos 1 ano e meio discutindo. Na hora que estava para fechar o negócio, que tinha ido e vindo, o Tancredo morre, e aí a operação morre. É uma frustração geral, porque foi um trabalho enorme. Eu cheguei a participar de uma potencial fusão da Vale do Rio Doce com a BHP, que, se aprovada na época, seria o maior M&A do mundo. Também, por várias razões, não deu certo, e foi uma sorte até para a Vale do Rio Doce, que teria tido problemas financeiros terríveis se tivesse feito a operação, e logo depois houve a crise de 2008. Então, mesmo entre as não realizadas, a gente tem lá uns exemplos que a gente gosta de lembrar. Acho que uma operação ícone para o escritório foi a operação, a questão da disputa Cassinô pelo Pão de Açúcar, a Abílio Diniz. Foi uma questão que esteve aí nas manchetes bastante tempo. E tinha uma coisa que eu falava para o Silas no começo, era: Silas, nós nunca tivemos um contrato questionado em juízo. Será que a gente está fazendo tudo tão certo assim que nunca não fomos a juízo ainda em nenhum deles? E no Cassinô acabou que nós tivemos que defender o contrato que nós tínhamos feito, e com grande sucesso gerou até vídeo do Abílio Diniz com relação a esse assunto. Não sei se você já viu esse vídeo ou não, se não é interessante, está no YouTube. Mas essa foi uma ocasião muito especial para o escritório, poder defender o contrato que ele tinha feito, e um contrato difícil de conceber, de escrever, mas se mostrou possível de defender. Então, que legal esse exemplo, né? Mas também os exemplos de operações que acabaram não acontecendo, mas que deram trabalho, né? Muito interessante. Você quer acrescentar? Tem alguma que para você foi marcante? O Zé não mencionou, mas ele comprou um monte de banco para o Santander. O Santander vem para o Brasil no final do século passado. Então, o Zé fez a aquisição do Noroeste, depois fez a aquisição do Banespa, depois fez a aquisição Meridional, Bozano. O crescimento do Santander aqui passou muito pela mão do Zé Luiz. Acho que Cassinô, sem dúvida, é uma marca para mim, que sou um cara de contencioso. Sempre acho que o contrato de M&A que dá certo é aquele que dá contencioso, é aquele que vira uma arbitragem ou vira um conflito. E realmente o caso do Cassinô, que era uma aquisição do controle quase 10 anos antes do exercício efetivo do controle. E realmente o contrato se manteve rígido e, por mais que combatido, a gente teve uma posição muito forte e acabou acontecendo um acordo. Acho que mais recentemente, Marfrig, BRF, uma transação da qual a gente se orgulha, a JBS comprando a sua primeira, aliás, é o primeiro deal em energia nuclear feito aqui no Brasil. Muita transação que passou aqui pelo escritório, da qual a gente se sente muito orgulhoso. E tem que se orgulhar mesmo, são histórias muito legais. Eu imagino o quão difícil é selecionar em 50 anos pequenos exemplos de grandes operações que vocês atuaram, né? Chegando no final, a gente tem um quadro sempre muito especial quando a gente tem oportunidade assim, né, um episódio especialista de entrevistar 2 profissionais, que é o quadro surpresa Perguntas Cruzadas.
o que vocês sempre quiseram saber um do outro, mas nunca tiveram a oportunidade de perguntar? Acho que talvez seja por que Tosini Freire? Por que você se interessou por Tosini Freire? Como é que, dadas as circunstâncias, você conseguiu ser admitido em Tosini Freire na época? Acho que eu comentei isso. Eu fui mordido pelo bichinho do escritório de advocacia quando eu estava atuando em Araújo e Policastro. Eu acho que foi uma experiência importante. Acho que ter essa experiência e uma coisa generalista foi importante para eu conseguir entrar no escritório. Eu entrei pela porta do tributário, eu era sênior na área tributária, trabalhando com Mário Romanelli, mas desde o início eu me senti muito bem recebido no escritório. O escritório tinha muito trabalho. Uma das minhas estratégias foi, eu não reclamava de trabalho de jeito nenhum, e aí o escritório me proporcionou oportunidades, eu pude atuar no cível, tanto que quando eu fui promovido para sócio, Zé Luiz e na época o Ricardo vieram me fazer o convite e me disseram, só que você vai ficar com as 2 cadeiras, que hoje é impensável, um sócio que trabalha no contencioso e também trabalha no tributário. Mas tudo isso foi assim, me sinto muito feliz de ter conseguido entrar no escritório e ter construído uma carreira bacana aqui em Tosini Freire. Acho que eu tive todas as oportunidades do mundo para aquecer, me deram autonomia, me proporcionaram treinamentos dentro e fora do país. Então, acho que eu acertei, foi um golaço ter entrado no escritório. E tem uma história engraçada, familiar, que trabalhava na Itautec, tinha mais pessoas da família trabalhando no Grupo Itaú, e quando eu disse que eu vinha para Tosini Freire, minha mulher falou, mas que história é essa? Esse escritório meio que com nome de biscoito, Tosini, Tostines, por que você está indo para o escritório? E eu dizendo, não, eu quero trabalhar em escritório de advocacia. E os caras me aceitaram, um cargo de sênior, um salário bacana e tudo mais. E a pergunta definitiva foi, eles têm assistência médica? E eu disse, tem assistência médica. Então ela deu ok e eu consegui entrar no escritório. Muito legal essa história. E o que você sempre quis saber do Zé, mas nunca teve a oportunidade de perguntar? Acho que, assim, eu não sei se tem um momento, mas quais são os momentos fundamentais para você do ponto de vista de carreira e do ponto de vista de escritório? Momentos, assim, que mudaram o jogo, game changers. É difícil, né? Fazer essa lista. Acho que, primeiro, eu acho que foi talvez o quadro de carreira, a estruturação da carreira do escritório. Acho que foi super importante. Depois, acho que a preocupação em atender o mercado financeiro e o mercado de capitais e, a partir daí, começar a chegar a ser um full service. Acho que depois a percepção das privatizações, que foi o fator que nos permitiu chegar a full service. Acho que essa percepção da importância de chegar no cliente ainda quando ele está no exterior, o que nos fez criar grupos especializados em determinados países, né? Logo depois também houve a criação dos chamados grupos de indústria, que seguia um modelo meio americano nesse sentido, mas acho que nós fomos os pioneiros em criar isso aqui no Brasil. E acho que culminando, talvez, com a criação das regras de sucessão, além de todas as outras regras que a gente já tinha criado aqui no escritório para regular, como eu disse, admissão, remuneração, promoção de sócios, mas a questão da sucessão acho que foi muito importante ter tratado, e acho que nós estamos aqui hoje conversando porque nós
tivemos sabedoria em criar essa regra de sucessão da forma como foi criada. Não, sem dúvida. E todos esses pontos que você trouxe foram cruciais para que vocês estivessem aqui celebrando esses 50 anos. A gente falou muito de PJ, muito de Tozini. Eu queria saber quem são vocês na pessoa física. O que vocês gostam de fazer? Eu gosto muito de futebol, gosto de ler, gosto de filme. Nós temos divergências grandes do ponto de vista futebolístico. Eu sou São Paulino, Zé é corintiano. Então a gente vai parar, vamos fazer uma entrevista individualizada aqui. Estou contigo, Zé, brincadeiras à parte. Mas é isso, gosto de estar em família, tenho 3 filhos. Estar com eles no final de semana é um dos grandes prazeres. Muito bem. E você, Zé, além de ser um grande corintiano? Eu, em primeiro lugar, tento me manter um pouco ativo e a par do que acontece, eventualmente fazer uma palestra aqui, acolá, participar de algum comitê de compliance, alguma coisa disso em uma outra empresa. Mas, assim, pessoalmente, como lazer, eu sou da bike. Olha então, que bacana. Na verdade, eu aproveito 3 ou 4 dias por semana para pedalar no interior. Tem uma casa em Itu. E me lembro que no ano da pandemia, 2020, eu pedalei 8.300 quilômetros. Uau. Foi um recorde dada a pandemia. Então, sempre fazendo exercício, sempre tentando me manter ativo. Muito bem, muito bacana. Conhecer também vocês como pessoas que são, né? Para a gente fechar esse bate-papo especial e tão bacana de celebração dos 50 anos do Tozini, meio século, que conselhos que vocês deixarão para os nossos ouvintes? É difícil dar conselho para os outros, né? É o que a gente faz sempre, mas no campo jurídico é mais fácil. No campo pessoal, tenho muita estratégia pessoal e tenho muita estratégia profissional. Persigam os seus objetivos, se esforcem, mas sempre procurando atuar com estratégia, porque eu acho que as pessoas podem se perder um pouco se negligenciarem esse ponto. Ótimo conselho. Eu não sei se depois que a gente vai ficando velho, a gente sempre tem uma história para contar, né? E eu acho que o conselho está embutido nessa história. Meu filho fazia pole e minha mulher enchendo ele porque ele tinha que fazer um estágio e ele não se mexia. E ele dizendo para ela, fica tranquilo porque eu faço pole, então eu arrumo o estágio quando eu quiser. E outro ponto é que se você acha que eu vou trabalhar como meu pai, eu não vou trabalhar tanto assim. Isso ele tinha 21 anos. Então, por sorte, eu não ouvi em primeira mão esse discurso, eu tive tempo de me preparar e fui conversar com ele e disse, uma das coisas que eu mais desejo para você é o que eu consegui, que é trabalhar num lugar e trabalhar com um tema que eu gosto muito. Então, eu sei que, eventualmente, a gente sacrifica um pouco o tempo em família, mas o fato é que eu não percebo que eu trabalho muito porque eu gosto muito do que eu faço. Então, gostar muito do que você faz, para mim, é o segredo da minha felicidade. Excelente história, excelente conselho. Gente, muito obrigado. Prazer enorme receber vocês aqui. Obrigado pelo privilégio de poder fazer esse episódio especial em comemoração aos 50 anos. Parabéns pelo escritório, parabéns pelas trajetórias de cada um de vocês. É uma alegria muito grande. Obrigado pela oportunidade. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.